Qual é o preço de aprender inglês? É bem provável que quando você escute a palavra preço, você relacione isso com questão financeira. Mas hoje nós não falaremos sobre isso. Pelo contrário, nós falaremos sobre o que custa da sua vida para você aprender inglês. Esse é um assunto que eu tenho pensado bastante atualmente, uma vez que nós mudamos de um apartamento de menos de 70 metros quadrados para uma casa que tem uma área externa que deve ser o tamanho de 10 apartamentos que nós morávamos. E eu estou te falando isso porque nós mudamos para uma área super isolada, para uma área que é longe de tudo. Se eu quiser ir no estabelecimento mais próximo, é cerca de 1,5 km. E no apartamento onde nós morávamos, era bem no centro da cidade, que literalmente, se eu descesse as escadas do prédio, tinha uma padaria na esquina de onde eu morava. Na verdade, a padaria ficava embaixo assim do prédio, no primeiro andar do prédio tinha uma padaria. Ou seja, eu tive uma mudança e essa mudança custou algo. Se eu quiser um pão novinho de manhã hoje, eu teria que acordar mais cedo, pegar o carro e ir na padaria mais próxima, que está a cerca de 1,5 km daqui. Isso não estou falando de um custo financeiro em termos da moradia, e sim um preço que exige pela comodidade ou pela falta de comodidade de estar longe das coisas. Mas em contrapartida, se eu quiser ter uma galinha aqui, uma vaca, é provável que eu consiga e isso seria impossível no apartamento. E só para deixar claro, nós não pretendemos ter uma vaca aqui. Ou melhor, eu acho que não. E hoje eu quero falar com você sobre isso. O que custa para você o processo de aprendizagem de inglês? Qualquer mudança ela vai ter uma alteração na sua rotina, uma alteração na forma como você organiza, estabelece e vive os seus dias. E para aprender inglês não é diferente, assim como se você quiser desenvolver uma forma física melhor, você vai ter que melhorar a sua alimentação, procurar uma atividade física, fazer uma série de coisas que vão impactar diretamente na sua vida. O inglês não é diferente. Quando você se propõe a aprender inglês, você precisa de fazer isso de forma genuína, de forma sincera, realmente levando a sério esse processo. Mas uma vez que você faz isso, existem mudanças que vão acontecer durante a sua vida, durante o seu processo, na forma como você vive. Para exemplificar isso, um amigo meu aprendeu inglês e durante o processo de aprendizagem dele, ele fez algo que foi sensacional, mas foi algo que custou bastante para ele. Ele anda de bicicleta, inclusive ele já participou de uns episódios do nosso podcast, e durante o tempo que ele estava andando de bicicleta, ele passou a escutar exclusivamente podcasts em inglês durante esse período. Então ele escutava coisas que eram relacionadas ao interesse dele em inglês. E o mais surpreendente é que muitas vezes ele disse que ele não entendeu nada e ele ia lá e escutava novamente o mesmo episódio. Andando de bicicleta, ele poderia estar escutando as músicas favoritas dele, lembrando a adolescência com músicas antigas, conhecendo álbuns novos e pessoas novas no meio musical, uma vez que ele também é um amante da música. Mas ele pagou um preço por isso. E o preço foi, ele não estava escutando música, que era algo que ia entreter ele durante a atividade física, que seria mais prazeroso, que seria mais divertido, que seria mais legal de se fazer, na verdade, mas ele trocou isso por ouvir podcasts enquanto ele andava de bicicleta, todos os dias. E ele anda para um lugar longe, ou seja, ele tinha bastante tempo para ouvir inglês durante a prática dele de ciclismo. E existe um preço nisso. Não foi um preço financeiro, mas foi um preço de coisas interessantes, foi um preço de um sacrifício de trocar o prazer imediato ali de ouvir uma música, por exemplo, por escutar um podcast sem ouvir, sem entender nada. Isso é uma coisa que você precisa de considerar se você quer de fato aprender inglês. Você precisa se perguntar, o que eu estou disposto a abrir mão para conseguir aprender inglês? O que eu estou disposto a deixar de lado para conseguir ter mais tempo,
para a prática do inglês. Eu estou disposto a escutar um podcast enquanto eu estou na academia, ao invés de escutar minha música favorita. Eu estou disposto a, quando eu for assistir um Netflix por puro entretenimento, ouvir esse episódio em inglês, ainda que seja com legenda, mas que seja legenda em inglês. Eu estou disposto a trocar o meu tempo de redes sociais por prática de inglês, ainda que seja um aplicativo tipo Duolingo ou Drops. Eu estou disposto a usar menos o telefone para entretenimento e mais para estudo de inglês, ou ainda eu estou disposto a trocar as minhas músicas por músicas em inglês e tentar aprender a cantar elas junto com os cantores dessas músicas. Todas essas coisas são ações pequenas que impactam diretamente o seu dia e que têm um preço alto se você parar para pensar nisso. Seria como se fosse um investimento financeiro, onde você está trocando o gasto imediato que você teria por um investimento a médio e longo prazo que vai te trazer um retorno no futuro. Porque o inglês é exatamente isso. De imediato, quando você fizer essas trocas, não vai ter mudança nenhuma na sua vida, mudança nenhuma prática, mudança nenhuma instantânea. Mas se você for perseverante, se você for constante nesse processo, fazendo essas pequenas trocas ao longo do seu dia a dia, você vai ver que em médio e longo prazo, os benefícios, ou seja, o retorno desse investimento, vai ser gigantesco para o seu processo de aprendizagem. Por isso que eu gosto de falar que inglês é um investimento com maior ROI que existe. Ou em português as pessoas chamam de ROI, que é ROI, que é um retorno sobre um investimento. Quando você investe o seu tempo, investe a sua energia, faz essas trocas dentro da sua rotina, você está plantando agora para colher nos próximos meses, anos, os benefícios que o inglês vão trazer para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, em termos de mais conhecimento, mais acesso à informação, melhores experiências em viagem e todos os benefícios do inglês que você já conhece, que você já ouviu alguém falando, que você já pensou sobre, mas ainda não se propôs de fato a encarar esse processo e aprender inglês de uma vez por todas. Uma outra coisa muito interessante sobre isso é que você precisa sim de levar em consideração o que você vai perder nesse processo, mas é muito importante, é fundamental você ter em mente o que você vai ganhar, o que você vai ter de benefício uma vez que você falar inglês. Esse objetivo é o que vai determinar se você vai conseguir ser perseverante, dedicado nesse processo, ou se você vai abrir mão dele nos primeiros meses, nas primeiras semanas, e vai começar a parar em inglês de novo, assim como você provavelmente já fez alguma vez. Eu mesmo parei e voltei nos estudos de inglês várias vezes, até o dia que eu decidi que, de fato, aquela vez eu aprenderia inglês e tive um motivo que foi um fator determinante para esse processo de aprendizagem. Com isso dito, quero te convidar para ser constante nesse processo, para ser mais dedicado, para manter, para ser perseverante, para continuar, para fazer essas pequenas trocas ao longo do seu dia, sempre levando em consideração o grande benefício que você vai ter no médio e longo prazo. E se você gostou desse vídeo, envia ele para algum amigo e não esqueça de compartilhar o Inglês 365 com seus familiares, colegas de trabalho, amigos e pessoas que estão precisando aprender inglês, ainda não aprenderam e já perderam até oportunidades boas na vida por não falar inglês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Thank you so much. Take care and I'll see you in the next one.